Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós chegamos ao nosso terceiro vídeo da revisão para as provas desse ano, viu? Fique atento que já tem aqui revisão 1 com Emily Durkheim e revisão 2 com Max Weber. São temas específicos para você se aprofundar na sua prova, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu dar meu recado, não te esquece, dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não é possível que não está inscrito ainda, e dá essa moral pra gente bater a nossa meta rumo aos 2.000 inscritos do canal Simplifica, tá bom? Pessoal, na nossa revisão de hoje nós vamos falar sobre Karl Marx, sobre o conceito e a ideia de classe social e as lutas de classe, ok? Para Karl Marx, pessoal, ele considera que classe social tem a ver com o lugar que o indivíduo ocupa na produção. Muitas vezes, pessoal, nós usamos a palavra classe social no sentido um pouco deturpado. Nós usamos classe como grupo de pessoas, tá bom? Por exemplo, eu uso o termo classe dos professores, classe dos alunos, classe dos advogados. Na concepção marxista, a classe tem a ver com o lugar na produção. E aí Marx, você deve lembrar das aulas, colocava duas categorias. A burguesia, são os donos do capital, e o proletariado, que são aqueles indivíduos que, por não disporem de bens materiais, de meios de produção, eles então vendem a única coisa que lhes resta, que é a sua força de trabalho, que é a sua mão de obra, em troca do famigerado salário, ok? Então vamos lá, classe social para Karl Marx tem a ver com o lugar na produção, burguesia, operariado. Essas duas classes, segundo Marx, elas são antagônicas. O que significa isso? Vou te ajudar, calma. Significa que elas são opostas, mas necessárias. Tanto a burguesia precisa do trabalhador, porque sem o trabalhador o capital não se reproduz. Imagine um empresário que traz uma franquia, que faz investimento, sem operários, sem trabalhadores para aquela franquia, ele não consegue reproduzir o capital. Então o burguês precisa do operário, porém o operário precisa do burguês. O operário precisa também desse trabalho, por conta de sua sobrevivência e assim vai. Karl Marx diz, e aí eu acho polêmico essa parte, que é uma relação de iguais, ou seja, tanto o burguês precisa do operário, quanto o operário precisa do burguês, ok? Talvez esteja eu aqui pensando pela dimensão econômica, né, pelo poder que cada um tem, mas o Marx define assim, como uma relação de iguais, certo? Bom, nós sabemos, e aí você acompanhou nas aulas, assistiu o filme A Revolução dos Bichos, que faz aquela análise toda da exploração da classe trabalhadora pelos burgueses, que o Karl Marx tinha uma teoria baseada na ideia de conflito. Não se esqueça disso, tá bom? Karl Marx, conflito. Karl Marx, conflito. Por isso que Karl Marx vai dizer aquela famosa frase: a história da humanidade é a história da luta de classes. Karl Marx compreende que o motor da história, o que impulsiona a transformação, o que modifica a sociedade é a luta de classes. Então nós vamos ver na história, na Antiguidade Clássica, escravo versus aristocratas, versus senhores de escravos. Na Idade Média, você tem servos versus senhores feudais, nobreza. E no capitalismo, você tem operários versus burgueses. Para ele, então, a história da humanidade é a história da luta de classes. E aí é preciso que esta classe operária ela passe a tomar consciência de classe, ok? Não se esqueça que Karl Marx diz que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem e sim limitados pelas condições materiais que os cercam. Nós falamos o seguinte exemplo: imagine dois jovens que eles nascem no mesmo ano em condições adversas, um de classe média alta, com toda a infraestrutura necessária, com internet, com escolas de qualidade, livros bons e um aparato a seu favor, ele tem condições de ir mais longe. Imagine outro jovem sem essas condições, uma escola precária, uma área rural, pai semi-analfabeto. Então Marx vai dizer que eles até escrevem a sua história, mas não escrevem como desejariam, porque são limitados pelas condições materiais. Então só há uma alternativa, segundo Marx, é transformar essa realidade.
Por isso, nós fizemos analogia com o filme, A Revolução dos Bichos, né? Onde os animais são explorados pelo dono da fazenda, maltratados. Quando o autor desta obra, o George Orwell, escreveu, produziu, ele está fazendo uma sátira, uma metáfora com a Revolução Russa. E ele está falando da ideia do socialismo, ou seja, trabalhadores explorados se organizaram, atacaram o Estado que estava na mão da burguesia, tomaram o Estado da burguesia e implementaram as mudanças necessárias. E a história mostrou que isso aconteceu em alguns lugares. Vamos lembrar, China, Cuba e Rússia, tá bom? As suas aulas de história vão aprofundar muito mais para você esses elementos e esses conteúdos. Na história do filme, como demonstra a história da União Soviética, a experiência socialista, ou o que eles chamavam de animalismo, ela foi fracassando pouco a pouco também. Então Karl Marx trabalha alguns conceitos e alguns elementos básicos. Fica a dica para você, dica de prova: analise, estude as classes sociais, a luta de classe e compreenda a lógica da proposta do Marx para o sistema capitalista. Marx viveu, pessoal, na Inglaterra pós-revolução industrial. É muito importante que você entenda isso, tá? E ele percebeu as desigualdades e as mazelas que o sistema capitalista trouxe para a Europa naquele exato momento. Diante disso, com seus estudos científicos, o marxismo propôs o fim do capitalismo e a implantação de um Estado socialista, ok? Isso não se daria através da luta da via pacífica, se daria através da luta armada. A metodologia para a transformação da sociedade era através da luta armada, ok? Ó, vai com calma, estuda, faz o teu resumo, faz a tua análise, faz a tua revisão, que nós daqui vamos te ajudando a gabaritar essa prova também, tá bom? Não te esquece de deixar teu like, deixa aí a tua mensagem, a tua dúvida, a tua opinião sobre essa revisão que nós estamos fazendo para você. Até mais, pessoal!